irmãos. É sempre um privilégio para nós podermos estar aqui para aprendermos mais sobre a palavra de Deus e louvarmos ao Senhor. Entendemos que somos indignos pelos nossos próprios méritos, mas que nos podemos chegar a Ele por causa de Cristo. E é sobre Ele que nós iremos estudar esta manhã. É sobre o nosso Salvador que nós iremos aprender neste dia. É sobre o anúncio do seu nascimento que Deus nos trouxe hoje para ler a sua palavra. Então vos convido a abrirem a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, dos versos 26 até ao 38. Lucas capítulo 1, dos versos 26 até ao 38. Lucas 1, 26 a 38. Assim diz a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando um anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Oremos. Pai, te agradeço, pois tu és bom para conosco, pois tu nos dás a tua palavra, pois ela é eficaz, ela é boa, ela é útil. Ela nos confronta, ela nos ensina, ela nos molda e ela nos santifica, Senhor. Por isso te agradecemos, pois temos livre acesso a ela. Te agradecemos, pois nos podemos reunir para nos deleitarmos na tua palavra, Senhor. Te rogo por misericórdia. Sei que sou incapaz, um servo fraco, mas te rogo e vou a ti, Senhor, que tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, um Deus fiel. Te rogo para que a tua palavra seja aplicada na vida desta igreja e usa-me como servo nas tuas mãos. É isso que eu te rogo em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós estamos na época das luzes. Estamos no Natal. Uma época em que as luzes da cidade se acendem, em que tudo brilha, em que o que mais se anuncia são as prendas, o que mais se anuncia é aquilo que tu podes dar para o teu amigo, para o pai, para a namorada ou esposa, a esposa. E os anúncios que vemos na televisão são tudo de coisas que tu podes comprar e oferecer a outros ou até para ti mesmo. Com tantas luzes, com tanto brilho, ao mesmo tempo estamos numa época de trevas. Com tanta luminosidade, ainda assim a humanidade está completamente cega. Os homens têm ensinado e têm querido afirmar que
aquilo que lhes vai iluminar, aquilo que lhes vai satisfazer são as coisas deste mundo. Eles creem que agora estão mais iluminados porque têm a ciência. Eles creem que agora têm mais propriedade e mais poder e mais autoridade porque uma ciência externa é a verdade. Desprezam completamente aquilo que as Escrituras afirmam. Quando observam na Bíblia algo que não entendem, algo que o homem iluminado ele não pode explicar, ou que é necessário alguma intervenção divina, isso é posto completamente de parte. Isso não é levado em conta, isso é desprezado. Quando olham para a Bíblia e veem que está escrito que o mundo foi criado em 6 dias por meio da palavra de Deus, não. Isso eu não aceito. Aquilo que a ciência diz, aquilo que os iluminados entendem é que tudo veio do nada, mas ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Rejeitam completamente o ato divino e miraculoso. Quando leem que o mar se abriu e mais de 1 milhão de pessoas o atravessaram de pés enxutos, isso é rejeitado. Tentam dar uma explicação natural e lógica para isso. Porque afirmar que Deus o fez, não isso é impossível. Isso é do tempo das trevas. Nós hoje estamos no tempo das luzes. Quanto mais quando se lê que uma adolescente que não conheceu homem, que era completamente virgem, pôde conceber sem a intervenção de um outro homem. Impossível. Nunca iria acontecer, não é possível algo assim. Mas as Escrituras afirmam isto. E elas são a nossa autoridade. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus verdadeiro, Deus é um Deus sem sombra de variação. E nele deve estar a nossa confiança. Nós cremos que a Bíblia é inerrante e infalível em tudo aquilo que ela afirma, tintim por tintim. E nela está a nossa autoridade. E se ela afirma que o nosso Salvador, que o Senhor Cristo Jesus veio por meio de uma virgem, nós cremos. Nós não necessitamos modernizar e nem de explicar com base nos iluminados, que estão completamente cegos nos seus pecados e delitos. Nós não precisamos disso porque as Escrituras, o Senhor já nos é suficiente. Então hoje nós iremos observar, por meio deste Evangelho, como é que Deus fez este ato miraculoso. E como isto deve mexer com os nossos corações. Que nós aprendermos e observarmos este poder e soberania de Deus, isto deve mexer connosco de forma que nós temamos ao Senhor e o sirvamos. Nós não podemos ficar indiferentes ao observarmos tanto poder, tanta soberania e tanta intervenção divina e tantas profecias serem cumpridas tintim por tintim. Isto não nos faz amá-lo mais e temê-lo mais. Que o Senhor nos ajude a observarmos este texto e que isto mexa connosco e que a Igreja Batista de Miratejo seja empenhada em temer a Deus e servi-lo todos os dias da sua vida. Porque nós confiamos na sua palavra. Alguns vão afirmar que sou crente, sim senhor, creio no Evangelho, mas não creio que Cristo veio de uma virgem. Porque nas cartas diz que aquilo que é necessário para crer e para ser salvo é apenas a morte de Cristo pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e que ao 3º dia ressuscitou. Isso é o Evangelho. Eu não necessariamente preciso crer que ele veio de uma virgem. Mas a verdade é, se tu descartas uma parte da Bíblia, acabas por descartá-la como um todo. Porque Deus é completo, Deus é coerente e tudo aquilo que ele afirma é verdade. E Deus moveu homens santos para registar o seu caráter santo e aquilo que ele queria que fosse registados.
Nós cremos em um Deus para o qual não há impossíveis. Por isso cremos que por isso cremos que Cristo veio por meio de uma virgem. E Lucas, que não era um apóstolo, ele era um amigo de Paulo, era um discípulo de Paulo, ele andou com ele em muitas das suas viagens. Alguém que possivelmente era um discípulo de Paulo necessitava de um pequeno livro de fundamentos da fé. Então ele propõe-se a escrever algo para esse homem. Esse homem tinha por nome Teófilo. Isso nós temos aqui no capítulo 1, verso 3. E igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então ele põe-se nesta trabalhosa investigação de ir ter com diversas pessoas por muitas partes daquela terra para poder entender exatamente aquilo que aconteceu. E que deixasse registado para que esse homem, Teófilo, aprendesse e fosse exposto a tudo aquilo desde a origem que Deus tinha feito e sobre a vida de Cristo. Então temos estes relatos e são coisas incríveis. Pensem, ele começa com 2 anúncios. Agora pensem aqui comigo. Pensem em um casal idoso, entre 70 e 80 anos, até pode ser que tinham um pouco mais. O homem era um sacerdote, estava a servir ao Senhor, era a sua vez para entrar dentro do santuário para oferecer incenso. Não era suposto que mais ninguém estivesse dentro do santuário. Quando ele estava a servir, de repente, um homem aparece. Do nada. É óbvio que ele assusta-se. E esse homem era nada mais do que Gabriel, o anjo do Senhor. Ele que veio para trazer boas notícias para este sacerdote. Ele veio afirmar que a sua esposa iria ficar grávida. Mas ele questiona-se, como? Nós, idosos, ela já não é capaz de ter filhos, como é que diz que ela vai ficar grávida? Bem, Deus disse, então vai acontecer. Então, Deus afirma isso. Zacarias pode ter-se assustado quando isso aconteceu, mas isso veio com uma profecia da parte do Senhor e cumpriu-se. Alguns dias depois, a esposa de Zacarias, uma idosa, pela intervenção de Deus, ficou grávida. Poder do Senhor. Para Deus não há impossíveis. Ele age por meio da sua soberania desta forma. Então, Lucas, esse amigo de Paulo, que era um médico muito inteligente, que cuida de escrever este texto de forma bem detalhada e com uma construção incrível, ele traz um segundo anúncio. E esse anúncio é a notícia mais importante do mundo. Nunca haverá uma notícia tão impactante quanto esta. Nunca haverá uma notícia tão aguardada como esta que o anjo trouxe neste dia. E o texto, ele começa a partir do verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Este 6º mês não necessariamente era o 6º mês do ano, era o 6º mês de gravidez de Isabel, a mesma que tinha ficado grávida por intervenção do Senhor Todo-Poderoso. Essa mesma já estava nesse 6º mês, com um bucho já muito grande, provavelmente, e o anjo, ele vai ter com uma das suas parentes. Que nós às vezes pensamos que Maria, que é este a quem o anjo ele vai aparecer, era já uma mulher, alguém com 20 anos. Mas não era bem assim. Porque o texto diz que o anjo Gabriel foi enviado pelo Senhor
da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E antes de irmos para a mulher em si, este anjo, com a notícia mais importante do mundo, com uma notícia que poderia ser dada na principal cidade, em Roma, que era a capital do império daquele tempo, cujas todas as estradas iam até lá, ou saíam de lá para todo o mundo. Se esta notícia fosse dada lá, rapidamente se espalharia. Ou em Jerusalém, que era a principal cidade daquela área. Também iria se espalhar muito rapidamente. Mas não. Deus escolhe uma cidade que naquela altura era quase irrelevante. Uma cidade que anos depois, Natanael, um discípulo de Cristo, disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas Deus escolhe esta cidadezinha que pouca gente tinha como relevante para trazer a notícia mais importante de sempre. Esta cidade nunca mais iria ser a mesma. Esta cidade iria passar a estar no mapa após este evento que iria acontecer ali. E a quem foi dada esta notícia? Para quem é que este anjo foi enviado? E o texto diz, verso 27. Uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Nós podíamos até pensar, bem, se isto é uma notícia importantíssima, ela tem que ser dada para um rei. Ela tem que ser dada para a nata da sociedade, para que isto se espalhe o máximo possível. Mas não. Deus escolhe uma adolescente. Aqui o texto nos diz uma virgem desposada. Naquela altura era comum que as moças com 12 ou 13 anos fossem dadas em casamento. Isto hoje iria ser um choque. Aqui temos pais que têm filhas com 10, 11, 12, 13 anos. Eu nem quero olhar para eles, mas certamente que eles rasgariam as vestes. Porque não, como assim? Mas isto era algo comum para aquele tempo. E o povo estava acostumado com esta prática. E Deus escolhe uma adolescente muito nova para trazer esta notícia que mudaria o mundo. Uma virgem desposada. Ou seja, este estar desposada era um casamento já, mas ainda não. Ou seja, eles estavam comprometidos, eles tinham já um contrato, estava tudo certo que para dentro de um ano, mais ou menos, eles iriam ter o seu casamento oficial. Então era algo muito, muito sério. Eles estavam noivos, casados, mas nunca tinham tido sexo. Nunca tinham estado deitados juntos. Não estavam na mesma casa ainda, mas após esse tempo de noivado ou desposamento, eles iriam ter a sua vida conjugal normal. Então Deus traz esta notícia para esta pequena moça. Mas ela não estava desposada só. Ou seja, tinha que ter um homem na história. E esse homem é interessante como Davi, ele constrói a sua história. Ele traz um pequeno detalhe aqui que ele depois cresce mais à frente. Ele diz, uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Nós não sabemos quantos anos é que ele tinha. Não sabemos se ele era um homem mais velho, se ele também era adolescente, porque era possível que isto acontecesse, que também fosse um adolescente, mas nós não sabemos quem, ou quantos anos tinha. Mas Deus traz este homem também para a história. Nós há pouco lemos em Mateus capítulo 1, em que lá o foco cai sobre José, mas aqui Deus decide que Lucas escrevesse e o foco da história não fosse sobre ele, mas sim sobre a sua noiva, quase esposa. E o texto volta a repetir este facto, que a virgem chamava-se Maria. Então, Deus,
propositadamente traz vez após vez o facto de que ela era uma virgem. De que ela não tinha conhecido o homem. De que para algo acontecer com ela, para ela vir a trazer o nosso Salvador, Deus tinha que intervir. Deus tinha que intervir. E aí a história vai se construindo mais. E o 28 diz: E, entretanto, o anjo, onde ela estava... E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mais uma vez, nós não temos a referência exata se ela estava em casa, se ela estava na rua, se ela estava a fazer alguma outra coisa, mas o que nós temos aqui descrito é que, de repente, um anjo aparece. Nós não sabemos se ele bateu à porta e entrou. Nós não sabemos se ele simplesmente apareceu, se ele veio com asas e entrou pela janela. Mas pensem nesta jovem, ali, tranquila, de repente entra um homem pela sua casa e diz: Alegra-te, muito favorecida. E isto era uma saudação muito comum para este tempo. Isto que nós temos como alegra-te, também até algumas versões que dizem saúde ou saúde-te. Isto era uma ideia, isto era uma saudação que encorajava a pessoa a estar animada. Que iria encorajar a estar animada com aquilo que iria ser dito. E o anjo depois quase que repete esta ideia. Diz, muito favorecida. Ou aquela sobre quem Deus vai agir. Ou seja, sobre quem Deus vai trabalhar na sua vida. Esta expressão não é tão comum, só aparece 2 vezes em toda a Bíblia. Mas traz algum peso. Mostra que o favor de Deus vai estar sobre ela. Que Deus não vem para fazer algo ruim, que Deus não vem para dificultar, mas que o seu favor está sobre a sua vida. Mas, pela 3ª vez, o anjo ele diz algo para animá-la. Algo que vai deixá-la bem e vai a preparar para receber aquilo que ele vai dizer com alegria. Ele diz, o Senhor, olha lá comigo no verso 28, o Senhor é contigo. Aqui este termo já é mais pesado. Este termo era uma expressão muito forte e aparece muitas vezes na Bíblia e sempre que aparecia trazia a ideia de que Deus ele ia agir. De que Deus ia fazer algo importante, de que Deus ia fazer algo muito grande com a vida daquela pessoa com quem ele estava a falar. Então, vamos lá observar isso. Abram lá comigo em Gênesis, capítulo 17, verso 4. Gênesis, capítulo 17, verso 4. Gênesis 17, verso 4. Deus diz para Abraão, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Ou seja, Deus está a afirmar que ele ia estar com Abraão. Que ele não precisava temer porque Deus estava a fazer uma aliança com ele. Agora, vão lá comigo para o capítulo 28, ainda de Gênesis, verso 15, em que Deus fala com Jacó. Também é semelhante em que Deus vai afirmar que ele está com ele, ou que ele está com ele. Diz, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei
até cumprir eu aquilo que te hei referido. Isto não te animaria? Isto não te deixaria pronto para fazer o que quer que fosse? Se Deus constantemente mostra que se Ele diz que vai estar contigo, Ele cumpre, por que temer? Por que ficar perturbado? Porque eu tenho confiança de que esse Deus Todo-Poderoso está comigo. Abram lá também em Josué, capítulo 1. Temos que entender que aqui era um homem que estava prestes a entrar na terra prometida para conquistar tudo aquilo para o Senhor. Então, ele sim precisava de ânimo. Ele sim precisava ter a certeza que o Senhor estava com ele. O capítulo 1, verso 5 e depois o 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim o quê? Serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é o quê? Contigo. Por onde quer que andares. Então, muitas vezes, Deus refere que vai estar com as pessoas prontos para fazer algo incrível e Deus cumpre a sua palavra. Deus sempre está com eles. Então, isto, na mente de um judeu, quando ouvia Deus afirmar, eu serei contigo, isto era algo para dar confiança, era algo para dar alegria. Mas, olha, andem lá comigo para Lucas 1. Vejam a reação de Maria. É oposto àquilo que se estava à espera. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Eras para estar animada, mulher, mas ela está, como o texto disse, muito perturbada. Isto é uma expressão que é forte. Ela está perturbada grandemente. Está a tremer pelas bases. Porque, pensem bem, uma adolescente com 12 ou 13 anos que tem um passado judeu e escuta de um anjo ou de um homem que ela não conhece, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Possivelmente aquilo que vai pela sua mente é, o que é que Deus vai fazer? Porque sempre que ele afirma isto, ele faz algo incrível. Por que é que ele veio ter comigo? Eu, apenas uma criança? O que é que me espera? E ela perturba-se. E ela perturba-se imenso. Mas também dá para entender. Porque assim como Zacarias, que era já um homem feito, estava a servir, quando o anjo chega, ele assustou-se. Isso nós podemos ver no verso 12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Porque possivelmente a sala ficou cheia de brilho, ou a voz era algo forte, e ele até tremeu. Assim também pode ter acontecido com ela. Então é natural que ela tenha medo dessa situação. Mas ao ouvir que era o Senhor, isto possivelmente deveria causar alguma tranquilidade nela. E o anjo percebe esta situação. Vê que ela não reagiu em conformidade com aquilo que ele tinha dito. Ou ela não percebeu, ou o choque foi muito grande. E o 30 diz, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, isto é uma quarta repetição de que Deus estava com ela. Que a graça do Senhor ia ser com a sua vida. Que ela não deveria temer, que ela não deveria fugir, mas que ela deveria apegar-se ao Senhor, porque não era a ira de Deus, não era a mão
pesada, não era a destruição, não era o chicote, era a graça de Deus que ia agir para com ela. E Deus estava a colocar a sua mão poderosa sobre a vida desta jovem. Deus estava prestes a agir grandemente nesta adolescente. Isto nos deve fazer pensar, e é parte do propósito desta mensagem. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós vemos quem Ele é, quanto mais nós aprendemos sobre o seu caráter, quanto mais sabemos sobre os seus atributos, quanto mais aprendemos sobre aquilo que Ele pode fazer, e se de repente ouvimos que Deus quer agir, que Deus é poderoso e que Ele quer que a sua igreja obedeça e haja em conformidade com a sua palavra, por que é que tememos? Por que é que não obedecemos? Por que é que temos medo de pregar o evangelho para alguém do nosso emprego? Porque nós temos as escrituras. Nós, vez após vez, vemos que Deus está conosco. Que Deus deu-nos o Espírito Santo, o Paracletos, que sempre está conosco. Por que temer? Ao olharmos para a palavra de Deus, ao vermos que Deus quer agir, devemos agir assim como o anjo, ele instruiu a Maria. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aqueles que já são filhos, aqueles que já ouviram o Evangelho, aqueles que já compreenderam, têm livre acesso ao Pai. O véu rasgou-se de alto a baixo. Nós não precisamos temer, nós não precisamos fugir. Podemos ir ao Pai. E Deus, na sua graça e misericórdia, age por meio de nós. Não pelos nossos méritos, mas por causa de Cristo. E é Cristo que vai ser anunciado aqui. Porque, como eu disse, hoje em dia aquilo que se anuncia é aquilo que tu podes comprar e oferecer, é aquilo que tu podes ter, mas todos esses anúncios são passageiros. Todos esses anúncios, no fim das contas, são inúteis, porque em nada acrescentam para a tua vida. Em nada te aproximam do Senhor e Salvador. Em nada te fazem conhecer mais a Deus. Mas aqui estava prestes a ser dada a notícia que estava a ser aguardada há mais de 4.000 anos. Uma notícia, uma profecia que já tinha sido feita lá no Éden. Que quando caíram, Deus disse que o descendente, a semente de Eva, iria pisar a cabeça da serpente. E havia essa expectativa. Quem é que é? Eva, quando teve o próximo filho, achava que era aquele. E depois, ano após ano, filho após filho, achavam que aquele ia ser o Salvador, mas nunca era. Mas de repente, o anjo aparece e traz esta grande bomba. Mas que bomba! Ou seja, que grande notícia. O 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Uma notícia destas, certamente, que assusta. Se ela já estava assustada antes, agora então, é que com certeza que ela ainda vai estar mais assustada. E aqui, esses 3 versos são o coração deste parágrafo. Porque esta é a razão pelo qual o anjo veio. Este era o anúncio tão aguardado. O Salvador estava para chegar. Aquele que tinha sido anunciado por Isaías. O cumprimento da aliança
davídica. O rei de Israel estava para chegar. E eu nem consigo imaginar como estava o coração daquela pequena adolescente. Porque nós temos que ter em mente o contexto em que ela estava. O povo estava praticamente escravo ou cativo dos romanos. Há 400 anos que Deus estava em silêncio. Há 400 anos que não se levantava um profeta e afirmava: assim diz o Senhor. Há 400 anos que eles tinham a expectativa de que Deus interagisse com o povo como ele tinha o hábito de o fazer. Não tinha um rei, não um rei judeu, não tinha um trono e nenhum evento miraculoso estava a acontecer. Nada. E de repente vais ser mãe do Salvador. Com certeza que isto mexe com ela. E ela não sabia sobre aquilo que a sua parente tinha ultrapassado. Ela não fazia ideia que esse anjo tinha aparecido para Isabel. Para Zacarias. Ela não sabia que a sua parente estava grávida de 6 meses. Ela não fazia ideia. Ela não sabia que Deus já estava a agir na história. E porque o texto diz no verso 24 que Isabel não saiu contando, muito pelo contrário. Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Então ela não saiu a falar. E o seu esposo, ele assustou-se tanto e Deus foi duro com ele, como também um castigo, que ele não ficou como eu, gago. Mas foi ainda pior. Ficou completamente mudo. Ele não conseguia sair e contar aquilo que ele tinha visto. Então, Maria, ela não sabia que Deus já estava a agir. Então, certamente que isto foi impactante para ela. E, novamente, pensem em tudo aquilo que vai na sua mente. Eu, uma adolescente, este homem está-me a dizer que eu vou ficar grávida. Eu nunca tive com um homem. Eu sou alguém insignificante. E isto vai acontecer comigo. E o anjo ainda diz que ela irá dar um nome extremamente importante ao seu filho. E o nome é nada menos do que Jesus. E a forma como o texto ele está escrito é afirmação atrás de afirmação, certeza atrás de certeza que isto iria acontecer e era certo. Tu irás ficar grávida dentro de pouco tempo. O texto não dá a ideia de que vai passar muito tempo. E sim, era algo que estava para breve. E ela entendeu isso porque depois ela afirmou: mas como? Se eu nunca estive com um homem. Mas Deus disse que isto iria acontecer e que ela tinha que dar o nome de Jesus. E nós, às vezes, pensamos que só havia um Jesus. Ou seja, só havia uma pessoa com este nome. Mas isso não é verdade. Isso era um nome muito comum naquela altura. Porque era uma variação do nome Josué. Mas quando o anjo disse que ela iria ter que dar este nome que significa Deus é salvação, Deus é a salvação, se nós associamos esta informação que foi vinda de um anjo, dada a uma adolescente, a quem tinha acabado de ser dito que iria ficar grávida quando ainda ela era virgem, certamente que isto impacta de forma diferente. Ela está prestes a ser mãe do Salvador, que é vindo de Deus e que é o próprio Deus. Isto é incrível. E o anjo ele diz que ele iria ser alguém grande.
ela não sabia disto, mas o anjo disse essa mesma coisa para o seu parente Zacarias. Disse que o filho dele também iria ser alguém grande. Mas não é um grande tal e qual como Cristo, porque quando Deus diz, ou quando o anjo diz para Zacarias que o filho dele iria ser grande, diz que ele iria ser, no verso 15, grande diante do Senhor. Ou algumas outras traduções dizem grande aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus iria estar em cima e ele iria estar aqui embaixo. Deus iria estar a olhar para ele. Isso é uma boa posição? É. Mas quanto a Maria, quanto ao seu filho, ele não iria estar diante do Senhor. Ele iria ser o próprio filho do Senhor. E eles entendiam bem esta expressão. Ele iria ser o próprio Deus, o filho do Altíssimo, o filho de Deus. E esta expressão era extremamente carregada de significado para qualquer povo daquele tempo. Este nome atribuía divindade a Cristo e estava a lançar as bases para a autoridade que ele ia ter. Não era coisa pouca. Isto certamente que mexe com a sua vida. Certamente que isto mexe com o seu coração. Irmãos, isto tem que mexer com os nossos corações. Ao nós observarmos a forma como Deus age, de forma tão soberana, de forma tão incrível, de forma tão precisa, dando cumprimento de várias profecias de tantos anos, isto tem que mexer com o nosso coração. Isto tem que nos dar temor, isto tem que nos aproximar do Rei, do Senhor, do Salvador. Vamos ler os versos 32 até ao 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Nós iremos estudar bem a fundo este assunto sobre a aliança davídica quando formos entrar em Mateus. Mas não quero deixar passar em branco isto. Eu quero que nós observemos a importância disto que o anjo disse. Porque a autoridade para que ele fosse rei um dia foi dada antes, ou seja, ele era o próprio Deus, por isso ele poderia reinar sobre este povo. Isto era uma profecia que já havia sido dada a Davi lá em 2 Samuel 7. Abram lá comigo. 2 Samuel 7. Em que nós vamos observar um pouco sobre esta profecia que Deus deu. 2 Samuel 7, dos versos 12 a 16. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então Deus, ao falar com Davi, promete que da sua casa, que da sua linhagem, iria sair alguém que reinaria. Prestem atenção aqui.
iria sair alguém que reinaria para sempre. Não, e Cristo cumpre plenamente, completamente esses requisitos. E é um pouco daquilo que eu há pouco disse que Lucas faz. Ele dá um pequeno detalhe e depois abre mais sobre esse assunto. Lembram-se que nós há pouco vimos que o homem com quem Maria estava desposada era José, um homem da casa de quem? Davi. Ou seja, Davi, apesar de não ser o pai humano de Cristo, ele vinha da linhagem de Davi. Ele era parte do cumprimento, ele era parte dos descendentes desta promessa de Deus, que por meio da casa de Davi, Deus iria estabelecer um rei sobre o povo. Um rei que reinaria para sempre. Um rei que, no tempo em que este anúncio é dado para Maria, um rei que não existia. Então estavam expectantes de que isso fosse cumprido. E eis que em Cristo, no Salvador, estaria o cumprimento desta incrível profecia. E isto tudo vinha 1000 anos antes deste anúncio que estava para ser dado. E Cristo era o cumprimento. Ele, em cada caixa, punha um check. Deus, filho de Deus, da linhagem correta, era o homem e era o tempo de Deus para o cumprimento disto. Deus, na sua soberania, ele cumpre duplamente o direito de Cristo ser rei. Porque ele não era simplesmente da linhagem de Davi por meio de José, mas também por meio da sua mãe. Porque se formos em Lucas 3, a partir do verso 23, e nós não iremos ler tudo, mas é possível nós observarmos. Olhem comigo o verso 24. Não, desculpem, o verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, ou seja, como era conhecido, filho de José, filho de Eli. Ou seja, apesar de José não ser o pai humano de Cristo, aqui este Eli, na verdade, era o pai da sua esposa. Ou seja, Cristo vinha duplamente da linhagem de Davi. Porque quando o texto ele se refere assim, ou seja, porque ele não vai referir as senhoras, ele apenas vai referir os homens. E quando fala que era como se cuidava filho de Eli, filho de José, filho de Eli, isto está a fazer uma referência a Maria. Então Cristo era plenamente o cumprimento e tinha todo o direito de assentar-se no trono que Deus tinha prometido para o povo. E observar que Deus age como um artesão incrível em cada pequeno detalhe no cumprimento da sua vontade deve mexer conosco. Não nos deve fazer afastar, mas deve nos fazer temê-lo e servi-lo cada vez mais. E ao nós observarmos como é que Maria ficou ao ouvir tudo isto, nós temos que tomar-lhe por exemplo. Porque ela poderia ouvir isto e assustar-se e a fugir. Não, eu apenas uma criança ter tanta responsabilidade assim. Mas eis que ela não foge, ela faz aquilo que nós, alunos do seminário, temos que fazer, perguntas, observação. E ela faz uma ótima pergunta de observação. Olha o verso 34. Então disse Maria ao anjo: como?
Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ela não entendeu, então ela questionou o anjo como é que Deus iria fazer esta coisa incrível que ele estava a falar. Como é que ele iria agir? E ela pede uma explicação para isto. E o fato de afirmar novamente que ela não tinha relação com homem algum mostra o milagre disto. Porque ela até já podia ter ouvido. Não, eu sei que no Antigo Testamento Deus já fez com que senhoras mais velhas engravidassem. Mas todas elas tinham um esposo. Todas elas tinham um homem com quem coabitaram e produziram um filho, ainda que fossem idosas. Tinham os dois elementos necessários. Mas eu nunca estive com um homem, completamente virgem. Isto era a confirmação de que isto tinha que ser algo miraculoso. Ela entendia isto. E o anjo responde-lhe, no verso 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós não entendemos bem como é que isto aconteceu. Nós não entendemos bem como é que um óvulo, sem o material do homem, pode ser fecundado e daí vir uma vida. Isto, aos olhos humanos, é impossível. Mas isto é um pouco daquilo que eu disse no início. Se nós cremos que Deus é todo-poderoso, se nós cremos que Deus criou tudo em 6 dias literais, se nós cremos que um homem passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, o que é para Deus criar o corpo de Cristo a partir apenas do óvulo? Nada. Se Deus criou o homem do barro e fez o corpo e soprou-lhe o fogo de vida, isto iria ser apenas mais um exemplo do grande poder do Senhor. Então Deus iria agir, o Espírito Santo iria descer sobre ela e o poder do Altíssimo, nota que é a mesma expressão que foi usada antes, Filho do Altíssimo, o Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Isto nós não precisamos estar a imaginar como, ou seja, que vem a sombra de Deus e a cobre e ela fica grávida. Não, isto é simplesmente, soberanamente, ela fica grávida de um momento para o outro. Algo incrível. Isto deve mexer connosco. E outro detalhe que Lucas traz, e isto também é parte do caráter de Deus e uma das bases para ele poder fazer aquilo que ele faz e Cristo poder fazer aquilo que ele faz. O texto diz: por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, estava certo que aquele que estava para vir era puro. Era vindo da parte de um Deus santo, 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 sem pecado algum. Esse poderia cumprir perfeitamente o sacrifício de Deus. Ele iria reger o povo de forma completamente justa. Ontem, ao fazer o devocional com a Febe, nós lemos 1 Samuel, em que o povo estava a pedir um rei. O povo estava farto dos juízes e queria ser tal e qual como os povos que estão à volta. Mas Deus traz um aviso muito claro. Vocês têm a certeza que querem isso? Ok. Mas preparem-se, porque caso tenham um rei, esse rei irá ser mau. Ele vai vos pedir impostos, ele vos irá tirar os filhos, ele vos irá pôr a trabalhar, ele irá ser pesado sobre vocês. Completamente oposto a um rei santo. E o plano de Deus sempre foi reinar sobre o seu povo. Não com uma vara de ferro, mas, como Cristo diz, com um jugo suave.
Então Cristo cumpria perfeitamente aquilo para o qual ele veio. E, novamente, sem surpresa alguma, porque Deus é todo-poderoso, Deus explica a Maria que ele tem pleno poder para fazer com que ela fique grávida. Diz, no 36, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. E aqui é incrível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Por que temer? Por que duvidar? Por que fugir? Por que não se arrepender e crer que Deus é capaz de nos perdoar e dar a salvação? Porque Ele promete. E Ele é fiel. E aqui nós podemos ver que Deus está a preparar o terreno para que Cristo um dia seja morto pelos pecados da humanidade e um dia governe sobre a sua igreja e sobre o seu povo. E para encerrar, como eu disse no início, o objetivo desta mensagem é para que nós aprendamos a temer ao Senhor e a servi-lo quando olhamos a sua soberania e o seu poder. Não é fugir dele. Não é ter medo. Não é arranjar desculpas para não o fazer. Mas ter um coração humilde, submisso e obediente. Olhem como Maria age quando vê que Deus estava com ela. Isso estava claro. No verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Este é o coração de quem entende de que Deus é Senhor, que Deus é Senhor. Este é o coração de quem entende que se Deus disse, vai se cumprir. Este é o coração de quem entende de que Deus é Deus e que apenas por meio dele teremos a salvação. Ela entendia que o seu filho iria ser o salvador do mundo e ela creu. Diversas vezes nós vemos nas Escrituras de que todo aquele que nele crê não perecerá, mas será salvo. Essa promessa não ficou para trás. Essa promessa está disponível ainda hoje. O Evangelho, ele é claro. Há aqueles que querem pôr em causa a palavra de Deus, há aqueles que querem pôr em causa o Evangelho, mas as Escrituras não o fazem. Deus disse que hoje é dia de salvação e continua sendo. O Evangelho é simples e é claro. Se tu estás aqui hoje e tu não sabes o que é o Evangelho, que tu não conheces esse Deus Todo-Poderoso, Ele está pronto para te perdoar e te dar a salvação. E o Evangelho, ele é simples. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz de forma muito clara: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. É nisto que temos que crer para ser salvos. Deus é poderoso para que te perdoe os teus pecados. Por muito maus que sejam, o sangue de Cristo é suficiente para nos purificar de toda injustiça e de inimigos de Deus passarmos a filhos de Deus. Não pelos nossos próprios méritos, mas pela sua misericórdia e pela sua graça. Que Deus aplique a sua palavra nas nossas vidas e que nós sejamos servos obedientes, temerosos e prontos para o servir. Entendendo que Deus é Senhor, é soberano e todo-poderoso. Oremos.
Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, pois ela é eficaz, pois ela é suficiente para a salvação, pois ela é verdadeira e nós temos livre acesso a ti, Senhor. Te rogamos por misericórdia e pela tua graça para conosco, Senhor. Te pedimos, pois algumas vezes nós não entendemos, nós duvidamos, nós não queremos obedecer. Mas, ó Pai, ajuda-nos a entender quem é que tu és. Que se tu nos pedes, tu nos darás a capacidade. Que tu não nos dás nada que seja demasiado pesado ou impossível para nós. Porque nós não agimos por nós mesmos. Tu estás conosco e nisso nós descansamos. Que a tua igreja ela seja fiel, obediente e que confie em ti a cada dia. Ajuda-nos a pregar esta verdade, ajuda-nos a compartilhar o teu evangelho dia após dia, até que tu venhas para nos levar e depois para estabelecer o teu reino. Rogamos em nome de Cristo. Amém.